Olá a todos, meu nome é Fábio Zembal, estamos aqui para mais um Neurooftalmo Talks, o podcast da Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Hoje nós estamos com a doutora Luciana da Cruz Noia, prazer estar com você. Nós vamos falar sobre neurites ópticas, um tema muito importante. E antes da gente começar a falar de neurites, Luciana, eu queria que você se apresentasse, sua trajetória neurooftalmológica, fala um pouquinho de você. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com você, fazendo esse podcast para difundir, né, a neurooftalmologia. Eu acho muito importante. Minha história é uma prova viva dessa importância da neurooftalmologia, porque eu comecei como retinóloga. Eu fiz especialização em retina, fui para a França, fiz especialização em mácula. E quando eu voltei, uma pergunta que sempre vinha para mim era: isso aí é a mácula ou é o nervo? É uma maculopatia muito discreta ou é uma neuropatia que ainda não deu aquela palidez? E isso sempre era uma dúvida muito grande para mim. Então, para responder essa pergunta, eu comecei a estudar mais a neurooftalmologia e também teve um episódio na minha graduação, né, que teve uma criança que chegou com uma... Eu sempre conto essa história, né? Uma criança que chegou para um oftalmologista com baixa de visão num dos olhos, dor de cabeça. E criança com dor de cabeça vai procurar o quê? Oftalmo, né? Fizeram óculos, fizeram uma oclusão na criança. Não sei se a criança retornou em consulta, não sei se não fizeram fundo de olho, o que foi. Mas um ano depois, essa criança entra no pronto-socorro da pediatria e ela tinha um tumor cerebral. Né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. No primeiro momento, falei, nossa, que absurdo. Depois eu pensei, opa, será que de repente esse diagnóstico não podia ter passado batido por mim? E como é que eu me senti se tivesse passado batido por esse diagnóstico? Então, a neurooftalmologia, eu sempre prestei uma certa atenção nela, mas num contexto de uma formação geral de oftalmologista. É isso que eu queria reforçar, né? Que a importância da neurooftalmologista para você ser um oftalmologista e um médico, acima de tudo, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a neurooftalmologia e acabei indo para o ambulatório de neurooftalmologia lá da Unifesp com o Dr. Paulo Imamura, fazendo o estágio e, assim, quem gosta da neurooftalmologia vai se aprofundando, as pessoas vão começando a indicar paciente e acabei na chefia da neurooftalmologia. Sempre trabalhei em pronto-socorro, gosto muito dessa parte de urgência, né? Eu brinco que eu não fui fazer oftalmo porque não gostava de medicina, eu continuo gostando de medicina, então essa parte de urgência também era uma coisa que eu sempre gostei bastante. E assim, aqui agora estou eu, né? Fazendo neurooftalmologia, fazendo urgências, que é a parte que eu gosto. Menos retina agora do que eu até gostaria, mas a gente acaba tendo que escolher um pouquinho mais os caminhos, né? Legal, Lu, nossa, super formação, parabéns. Lu, então assim, a gente vai falar de neurite óptica, então eu acho que é importante, antes da gente começar a falar propriamente, é você explicar pra gente o que é neurite óptica e dentro, assim, a neurite óptica, existe alguma classificação, né, pro colega se localizar dentro da neurite óptica? Claro, existem várias, né? Mas vamos colocar aqui clinicamente. Neurite óptica, como se define, é a inflamação primária do nervo óptico, ponto. Então, neurite é inflamação. Se você tem uma isquemia, isso não é uma neurite isquêmica. Isso é uma neuropatia óptica isquêmica. Neuropatia é o termo guarda-chuva. Se você não sabe o que é, não sabe a etiologia, isso é uma neuropatia. Se você concluir que essa neuropatia ela é inflamatória, aí sim ela é uma neurite, tá? E, clinicamente, você vai ter neurites que você vai ver o nervo inchado, que é a papilite. Tem neurites que você, além de ver o nervo inchado, você vê a retina subjacente ali, a retina adjacente, também com um certo grau de inflamação, que são as neuroretinites. E tem, que inclusive a maioria das neurites, no caso dos adultos, os casos em que você não vê absolutamente nada no fundo do olho. Tá? Porque essa neurite ela é retrobulbar. Você tem que lembrar que o nervo óptico ele começa lá no quiasma, né? E tem o seu segmento intracraniano, tem o seu segmento dentro do canal, tem o seu segmento orbitário e tem o segmento que está dentro do olho. Então, você só vai ver essa inflamação se esse segmento intraocular estiver inflamado, mas se estiver no segmento interorbitário, você não vai ter edema do disco óptico, que é a maioria dos casos de neurite óptica. Perfeito. Então, não é neurite óptica isquêmica, né, como você falou, que infelizmente tem. Então, perfeito.
Aí eu acho que é importante, assim, quem está ouvindo a gente muitas vezes não são neurooftalmologistas, né? Então é assim, neurite. Como que você faz o diagnóstico? Quando você suspeita, opa, isso aqui é neurite, assim, vamos pensar em termos de queixa, exames, achados. Fala um pouquinho para a gente, opa, né? Acendeu a luzinha. Então, isso é uma coisa muito importante. O diagnóstico da neurite, ele é clínico, tá? Então, você tem exames complementares que vão te ajudar a raciocinar, mas não é aí que você vai fazer diagnóstico. Você não faz diagnóstico de neurite em ressonância, você não faz diagnóstico de neurite em PVE, eles te ajudam em casos específicos e a procurar coisas específicas no exame, mas o diagnóstico da neurite, ele é clínico. Então, o que você vai ter? Você vai ter, que eles falam de uma síndrome, né, do nervo óptico. Você tem uma queixa de baixa de visão variável, porque às vezes o paciente se queixa de baixa de visão, você vai lá 20/20. Mas esse paciente tem uma queixa subjetiva dessa baixa de visão. Talvez ele fosse 20/15, talvez tenha perdido qualidade de visão. Inclusive é muito interessante porque na neurite é muito comum que a perda de contraste e perda de brilho luminoso e principalmente perda de cores, né, saturação da cor, no caso, seja mais importante do que a perda da acuidade visual. Então, às vezes, o paciente ainda é 20/20, mas tem uma perda de cor importante. Tá? Perfeito. Então, em primeiro lugar, essa perda de perda visual, né? Esse paciente, ele costuma ter um defeito pupilar aferente. Não é anisocoria. Anisocoria é uma perda eferente, uma perda da parte motora, da parte do nervo que vai fazer a contração. É uma perda aferente desse nervo óptico, tá? E isso você vai testar um reflexo, então o teste do reflexo é a coisa mais importante para você ver aí. Mas tem casos em que o paciente tem uma perda bilateral, então você não vai conseguir, às vezes, perceber essa diferença, ou o paciente já teve uma neurite prévia, então você perde essa referência, tá? É muito comum que esse paciente tenha dor à movimentação ocular. Não é excludente, mas o típico seria ter dor. Existem as neurites atípicas, que a gente fala depois, mas o típico é ter dor. O grande estudo que a gente teve, que era a ONTT, que tem as suas limitações, especialmente por ser uma população norte-americana, não é parecida com a nossa, mas nesse estudo, 92% dos casos de neurite tinham dor à movimentação ocular, tá? Esse paciente pode ter alterações de campo visual de diversos tipos. O mais comum é a perda generalizada de sensibilidade, mas você pode ter defeitos centrais, pode ter defeito altitudinal, pode ter qualquer coisa que você imagina, assim, o atlas inteiro de campo visual, você pode ter de alteração. Não existe uma alteração que seja patognomônica da neurite óptica, tá? Então, basicamente, essas são as principais características. Então, vamos lá. Você pegou um paciente com essa história. Então, muitas vezes jovem, dor à movimentação ocular, discromatopsia. A gente sempre fala em neurooftalmo, se tirou a história antes, viu? Eu acho que é neurite. Aí, como é que você aborda esse paciente? Esse paciente está lá para você, né? Ele pode, você vai falar depois de doença sistêmica, mas ele chegou primeiro em você. O primeiro sinal, muitas dessas doenças sistêmicas, é o olho. Como é que você... O que você faz daí para diante? Conta para a gente, né? Então, a neurite, ela é muito comum num contexto de outras doenças sistêmicas. Então, é uma abordagem que vai ser multiprofissional. A gente não pode cometer dois erros na condução desse paciente. O primeiro erro, que é o mais comum, é assim, opa, é o nervo, manda pro neuro. Né? Perfeito. O que você falar pro neuro, ele vai acreditar. Porque, tirando alguém que seja realmente especialista ali na área, você tem a propedêutica na mão. O oftalmologista tem a propedêutica na mão. Então, se você diz para ele que é uma neurite óptica, ele vai concluir que você excluiu os outros diagnósticos diferenciais. Ele vai comprar isso aí. Então, é uma responsabilidade muito grande do oftalmologista nesse diagnóstico. Tá? Você tem que realmente saber do que você está falando. Você vai conduzir, poucos oftalmologistas vão ter coragem de fazer um pulso sozinho, porque na maioria desses pacientes está indicado você fazer um pulso. Lógico, você vai ter que excluir, por exemplo, uma doença, a gente está falando das manifestações. Neuroretinite, por exemplo, se você vê que além do nervo óptico, né, você tem um cometimento da retina adjacente, você vê que tem exudação, ou você vê que tem reação vítrea, células vítreas, você vai pensar um pouco mais num quadro sistêmico, especialmente
infeccioso, você vai ter que excluir um pouquinho as doenças sistêmicas. No nosso meio é muito importante excluir a sífilis, que é a grande simuladora e que estamos no meio de uma epidemia de sífilis, né? Então é muito importante. Quando você vê uma exudação maior, uma neuroretinite mais importante, a doença da arranhadura do gato é bastante importante. Você tem as pós-infecciosas, né, que tem uma associação bastante importante, né, com a neurite ótica. E assim, excluído então uma neurite infecciosa, você vai pensar em impulsar esse paciente. Então, Lu, deixa eu entender, assim, você viu o paciente, você pede alguns exames sorológicos para ele, etc. Você, antes de pulsar, por exemplo, você costuma pedir a imagem, ou você já manda... Vamos pensar, né? O cara está no consultório, ou você já manda para um pronto-socorro, entendeu? Ou você já manda tudo pronto-socorro. Como é que você faz, por exemplo, a imagem? Você não pode ficar esperando essas coisas chegarem. Mesmo essas sorologias, por exemplo, que eu falei, você não vai esperar chegar a sorologia de Bartonella daqui a 15 dias para pulsar. Você vai perder o paciente, especialmente nos casos da típica, né? A ressonância, ela é interessante? Ela é interessante, mas ela não vai dar o diagnóstico. O diagnóstico seu é clínico. Então, você chegou, o paciente tem um diagnóstico de neurite ótica, e esse diagnóstico que você vai dar, ele já pulsa. Tá? Eu já mando normalmente para o pronto-socorro, para lá colher as sorologias, lá fazer o exame de imagem e lá já pulsar. Tudo junto. Faço a vermifugação já no primeiro dia de pulso, não preciso esperar tomar o vermífugo antes de começar, no caso, para diminuir a chance de estrongiloidíase disseminada, né? E já começa esse pulso. Parte dos oftalmologistas não vão estar tranquilos, porque isso poderia ser feito em esquema de hospital-dia, né? Em clínicas de infusão. Mas assim, eu entendo que a maioria não está tão tranquilo de fazer esse pulso sozinho. Você encaminha para o pronto-socorro para fazer isso aí, mas o que você colocar de diagnóstico, pensa que eles vão comprar. Tá? Então, é importante você fazer esse diagnóstico clinicamente. Né? A neuroftalmo tem essa característica, né? Não é aquela coisa patelar que você olha e fala. Você tem que tirar uma história, você tem que fazer uma anamnese bem feita, você tem que pegar vários aspectos para conseguir. Então, você vai raciocinar. Você pega um paciente, por exemplo, de 70 anos de idade, que tem uma baixa de visão com edema de disco, não é a primeira hipótese para você uma neurite ótica, né? Como a gente estava falando em relação à epidemiologia, isso é importante. A epidemiologia da neurite ótica, ela se sobrepõe bastante às doenças que a provocam, em especial a esclerose múltipla. Então, é mais comum em mulheres, né? Na terceira década de vida, principalmente ali 20, 30 anos, que é exatamente a faixa etária em que você tem mais incidência de esclerose múltipla, que é uma das doenças que são mais relacionadas à esclerose múltipla. Então, a gente tem aqueles pacientes que a gente brinca, que estão velhos demais para ter neurite ótica e novos demais para ter neuropatia ótica isquêmica, né? Mas também a apresentação desse quadro clínico, ele é típico. A gente fala que a neurite ela é uma perda visual rapidamente progressiva. Ela não é uma perda visual abrupta. Você não acorda com baixa de visão estabelecida numa neurite ótica, com raras exceções, né? Você começa a perceber que tem uma dorzinha no olho e a visão vai piorando, piora ali por quase uma semana, depois estabiliza, começa a melhorar. Né? Então, essa é a história natural da neurite ótica. Então, por isso que é importante essa anamnese para perceber o que aconteceu. Né? O paciente que acorda de manhã com perda visual abrupta, normalmente é uma neuropatia ótica isquêmica. Esses quadros abruptos normalmente são isquêmicos. Né? Perfeito, Lu. Então, eu exatamente pergunto para você alguns diagnósticos diferenciais. Então, acho que a neuropatia isquêmica essencial, que você falou, idade, apresentação é diferente. Tem uma coisa assim, a hipertensão intracraniana, né? O papiledema. Assim, porque às vezes, tudo bem, pega os dois olhos, a neurite pode pegar os dois olhos, né? Como é que você ajuda quem quer fazer um diagnóstico, isso aqui é neurite ou isso aqui é hipertensão intracraniana, né? Tem alguma coisa que você fala, clínico, imagem, etc., que você pode ajudar o Essa diagnóstico? pergunta é muito importante, né? A hipertensão intracraniana, ela vai causar o papiledema, que não é o edema de disco e não é sinônimo de edema bilateral de disco. Você ter edema bilateral de disco não é papiledema. Se você chegar para um edema bilateral de disco, escrever papiledema e mandar para o hospital, neuro comprou.
entendeu? Esse paciente não vai sair dessa pecha. E a gente tem que lembrar, principalmente das neurites atípicas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as neurites com os marcadores para a neuromielite ótica, que não é incomum que eles tenham neurite bilateral e não é incomum que eles tenham edema de disco. Então, faz um diagnóstico ali confuso, né? Então, o importante é essa questão da história, né? A história da hipertensão intracraniana é diferente da história da neurite ótica, mesmo a atípica, tá? Então, assim, o fato de ser bilateral não vai me dizer que é um papiledema, tá? Mas um papiledema, normalmente, na apresentação, você não tem perda visual. Perfeito. Tá? Você costuma ter perda visual quando é uma coisa crônica, né? E o fundo de olho vai ser diferente, né? Você pegar um fundo de olho de um papiledema agudo, tem hemorragias, aquela coisa mais florida. O fundo de olho de um papiledema mais crônico já é mais pálido, você já tem um grau de palidez. E é a hora que começa a ter perda visual. Você pegar um edema importante e uma perda visual, e principalmente essa perda visual rapidamente progressiva, te chama atenção para uma neurite ótica, né? E acho que isso, talvez a cefaleia também, né? Então, acho que é importante. A hipertensão intracraniana costuma ter uma cefaleia, que é diferente dessa dor à movimentação ocular. Então, não basta dizer... E você tem que tomar cuidado para não induzir o paciente, né? Você tem dor de cabeça? Tenho. É dor de cabeça ou como que é? É uma dor de cabeça assim quando eu mexo o olho, dói no fundo do olho. Isso não é dor de cabeça, isso é uma dor da movimentação ocular. A cefaleia da hipertensão intracraniana é aquela dor de cabeça principalmente matinal, que acorda o paciente à noite, que piora com manobra de Valsalva. Então, tem algumas características mais típicas, né? E que são diferentes das neurites óticas. E Lu, sabe o que eu achei legal que você falou? Ele está aqui, a BNO, hoje já existe um número bem interessante de neurooftalmologistas. E existem neurologistas que entendem muito de neurooftalmologia, que acompanham nossos ambulatórios ou estudam. Mas eu não sei se você concorda, não é bem o tema, mas assim, tem neurologistas que não sabem neurooftalmologia. E aí aquilo que você falou, você manda para o neuro... que é uma coisa, mas vou mandar para o neuro, às vezes ele fica perdido, né? Sim, a gente tem que lembrar que assim, nem todo neuro vai entender de neurooftalmo, assim como dentro do oftalmo vai entender de neurooftalmo. Perfeito. Então, assim, as pessoas os oftalmos às vezes partem do princípio que se vai mandar para o neuro, ele sabe o que fazer com aquilo. Nem sempre, ele é especialista em epilepsia, entendeu? Ele vai ficar tão perdido quanto você, mais perdido, porque ele não tem a propedêutica que a gente tem, que é algo muito importante, né? Se você pegar um neurologista que é especialista em alguma área relacionada a neurooftalmo, ou que é um neurooftalmologista também, porque existem, tudo bem, tranquilo. Mas se você não der essa sorte, ele vai estar perdido também. Então, é importante você estar... o oftalmologista geral tem mais condições de fazer o diagnóstico. Pode não saber conduzir, não vai saber investigar as doenças associadas, tudo bem. Mas o diagnóstico é a responsabilidade do oftalmologista geral. Ótimo, adorei. Lu, então você falou da neurite óptica típica, né? Eu acho que uma coisa muito importante que todo mundo tem que ter na cabeça é sobre o que é uma neurite típica, que é a esclerose múltipla, e a neurite atípica. Então, acho que isso você podia enumerar para a gente, assim, ó, quando é típico, quando é atípico, né? Quer dizer, porque obviamente a investigação e tratamento muda, né? Conta pra gente quais são os sinais, assim, de diferença de uma e da outra. Ótimo, muito importante esse ponto, por alguns motivos. Em primeiro lugar, que você dizer que é atípica é diferente de você dizer que isso não é uma neurite ótica. Ótimo. Tá? Então, uma coisa é você fazer um diagnóstico você primeiro tem que concluir que isso é uma neurite, né? A partir do momento que isso é uma neurite, você pode falar que é uma neurite típica ou atípica. O que a gente chama de neurite típica é aquilo que foi descrito no ANTT, que foi um estudo clinical trial grande para estudar neurite ótica nos anos 90 e que basicamente pegou as neurites idiopáticas ou relacionadas à esclerose múltipla. Foi inclusive ali que se levantou essa associação tão importante com a esclerose múltipla. A nossa população tem uma característica com uma incidência menor de esclerose múltipla do que nos Estados Unidos, onde foi feito a NTT. E a gente tem uma incidência muito maior das doenças, principalmente a da neuromielite ótica. Então, é muito importante a gente ter atenção nesses casos. Então, o que acontece? Quando você vê um caso com algumas características que levantam o que a gente chama de red flag, né? São aquelas coisas que você tem que pensar que isso não está seguindo um critério um quadro tão típico, né? Então, em primeiro lugar, uma neurite bilateral, tá? Neurite pode ser bilateral? Pode. Mas a neurite de esclerose múltipla é raro que seja bilateral, tá? Isso já vai chamar pouca atenção.
A dor, como eu falei na ONTT, 92% dos pacientes tinham dor à movimentação ocular. A gente sabe que os quadros relacionados à neuromielite óptica podem não ter tanta dor à movimentação ocular. Pode ser mais frequente que não tenha essa dor, tá? Tem uma incidência maior de homens, né? Então, a neurite em homens sempre se já levanta um pouquinho. Lógico que o homem tem esclerose múltipla, né? Pouco menos do que as mulheres, mas não é uma coisa assim, acho que é 2/3, não é algo assim tão absurdo, mas já começa a levantar um pouquinho mais de suspeita. As idades, embora você possa ter fora da faixa etária tradicional, né? Mas assim, menor de 18 anos, maior de 50 anos, você já levanta um pouquinho a bandeirinha vermelha, né? Em relação ao disco óptico, o clássico da esclerose múltipla é o retrobulbar. Não que não possa ter edema de disco, mas não é tão comum. Quando você vê edema de disco, você pensa mais na neuromielite, pensa mais em outras doenças, tá? Hemorragias, você vê células, são coisas que você não vê praticamente, é muito raro você ver esclerose múltipla, embora a esclerose múltipla possa ter uveíte associada, mas assim, não é o mais comum, né? Exudatos, são coisas que você começa a tirar um pouquinho da conta da esclerose múltipla, que é a que a gente chama de neurite óptica típica, né? E talvez a dor, né? A dor, eu falei, e a evolução também, tá? Como eu estava falando, a neurite óptica normalmente, você piora em coisa aí de 2, 3 dias, uma semana, vai tendo uma piora. Depois disso, tem uma estabilização e começa a melhorar. Quando você não evolui dessa forma, você também começa a mudar um pouquinho seu diagnóstico e ver que isso não é um quadro típico. Porque a neuromielite óptica, em alguns tipos de neuromielite óptica, elas têm uma evolução bem pior do que a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, normalmente a neurite óptica é aquela coisa benigna que a gente sempre falei muito em aula, né? Mas agora a gente tem que mudar um pouquinho, né? Que ele vai bem com, sem ou apesar do tratamento, né? Então, você pulsa, você não pulsa, e até você faz o tratamento errado, que seria dar por boca, e o paciente vai melhorar de qualquer jeito, né? Na neuromielite óptica, não é bem assim. Então, legal, Lu, você está falando de neuromielite, tá? Então, eu acho que você falou bem o que é típico e atípico. Então, fala um pouco para a gente das atípicas, né? Porque o pessoal ouve NMO, MOGAD, soro negativo, CRIO, o cara já começa, né, a sofrer. Então, fala um pouquinho, assim, um pouquinho de cada uma delas, quais são as características que a gente levanta o red flag, levanta a bandeira. Conta aí pra gente. Vou falar um pouquinho da história. Vou falar um pouquinho primeiro dos exames, né, que a gente tem. Aliás, vamos falar um pouquinho da história. Eu gosto da história, né? Beleza. A gente, até coisa dos anos 2000, a gente tinha neurite é esclerose múltipla e acabou a história. Infecciosa, e tinha uns quadros que eram meio esquisitos, que não andavam como a gente estava acostumado. E aí surgiu, né, descobriu-se um anticorpo, anti-aquaporina 4. A aquaporina é um canal de água que fica na glia, né? E esse canal, eles perceberam que eles eram expressos nos pacientes que tinham o que chamava na época doença de De Vick, que era a neurite bilateral grave com a mielite transversa. E na época, para se fazer o diagnóstico de doença de De Vick, você tinha que ter esses dois critérios, né? E eles começaram a perceber que os pacientes que tinham doença de De Vick, eles tinham lesões na ressonância exatamente onde se expressava essa aquaporina. E ficou muito assim, muito bem relacionado. E aí começaram a ver que esses pacientes que fechavam doença de De Vick tinham aquaporina positiva, e os que fechavam esclerose múltipla, que tinham um quadro mais típico, não tinham essa aquaporina positiva. Então, esse foi o primeiro anticorpo que apareceu e que começou a levar para essa doença da neuromielite óptica. E aí eles perceberam que tinha muitos pacientes que tinham aquelas neurites ópticas esquisitas, que tinham neurites ópticas muito piores, com evolução muito pior, que não tinham mielite e que tinham aquaporina positiva. Então a gente mudou para chamar isso de espectro da neuromielite óptica, né, que mudou os critérios. Então hoje em dia você pode ter uma neurite sem mielite, mas, por exemplo, com a aquaporina positiva, e você já fecha o diagnóstico de neuromielite óptica. Quais são os achados típicos, assim, da neuromielite? Fala pra gente. Então, tem alguns achados clínicos neurológicos que eu acho interessante. Em relação à neurite, normalmente é uma neurite mais severa, normalmente é uma neurite que tem uma pior recuperação visual, né? É comum que seja bilateral, né?
E em relação às outras questões neurológicas, você pode ter a mielite transversa, que era o clássico, mas você tem alguns achados por exemplo, soluços incoercíveis, vômitos incoercíveis, né? Que são achados mais altos de tronco encefálico, né? Isso leva, na verdade, fecha diagnóstico de neuromielite, se você tiver um desses achados de tronco, né? E se você tiver essa aquaporina positiva também. Depois disso, a gente começou a descobrir outro marcador, que seria o MOG, né, que é contra a mielina do oligodendrócito. E aí já tem uma outra apresentação. Então, esses MOGs, por exemplo, esses pacientes que têm esse anticorpo positivo, é mais comum, por exemplo, em crianças, adolescentes, é comum ser bilateral, é comum ter o que a gente chama de uma neurite longitudinalmente extensa, né? Quando a gente fala, é quase uma palavra mágica. Alguém fala, tem uma neurite longitudinalmente extensa. Já aí é quase reflexo falar em MOG, né? Que seria um acometimento do nervo óptico bem longo, né? Tem quadros de edema de disco também. Perineurite, você acha que... Perineurite é importante. Tem uma entidade, que eu vou adiantar aqui um pouquinho, que seria o CRION, né? Que é a neurite óptica crônica recorrente. Porque a maioria das neurites ópticas, elas são um episódio isolado, né? Tem aquela neurite óptica, você pulsa, melhora, nunca mais vai ter nada. Você faz a ressonância só tem a neurite, não tem nenhum outro achado, né? E vai ficar por aí. Mas tem os casos em que essa neurite recorre, e tem pior, tem os casos em que essa neurite, conforme você tira o corticoide, às vezes da própria retirada do corticoide do pulso, né? Você faz o pulso, faz a retirada do corticoide, nessa retirada o paciente recidiva, né? Isso vai fechar a neurite óptica crônica recorrente, o CRION, que tem uma associação bastante alta com esse anticorpo, anti-MOG. Então, tem alguns quadros específicos da neuromielite óptica que a gente hoje em dia chama de doença, essa que tem MOG positiva, a gente chama de doença de MOGAD, né? Quase uma entidade à parte. E tem aqueles outros quadros em que você tem uma sugestão de neuromielite óptica, tem uma evolução parecida com a neuromielite óptica, mas você não pega esse anticorpo positivo, nem a aquaporina, nem o MOG. A gente não sabe se foi uma janela, a gente não sabe se, eu acredito, tenham outros anticorpos que a gente ainda não conhece, que vão surgir por aí pela frente, né? E esses pacientes, então assim, vamos falar um pouquinho aqui primeiro dos exames complementares, né? Como eu estava falando, a doença do MOG é bastante comum na ressonância, você ter essa neurite longitudinalmente extensa. O que você acha numa ressonância de um paciente com neurite? Você pode achar, isso é importante dizer, porque o diagnóstico não vai ser na ressonância, você pode achar um realce com contraste, tá? Você pode achar um flare, um T2 brilhando, né? Mas você também pode não ter grandes alterações. Às vezes isso passa desapercebido, não consegue levantar. Então, você não pode basear o seu diagnóstico na ressonância, você não pode esperar a ressonância para fazer diagnóstico e não pode excluir porque a ressonância está normal. Tá? Bem metade aí dos pacientes, talvez um pouco menos, mas uma quantidade bastante razoável desses pacientes não tem alteração da ressonância. Uma coisa importante da ressonância, como eu falei, é dessa associação de esclerose múltipla. Então, esses pacientes fazem essa ressonância para avaliar a chance que eles têm de ter esclerose múltipla. Muitos pacientes, quando abrem o primeiro quadro de neurite, já é esclerose múltipla, já tem sinais na ressonância que fecham critérios para esclerose múltipla. Então, isso vai ser importante porque esses pacientes já têm que começar o tratamento para evitar a morbidade, né? E outros pacientes não chegam a fechar critério, mas tem alterações, que aquelas lesões periventriculares de 3 ou mais milímetros ovoides, radiadas, né? Que você encontrar 2 ou mais dessas lesões vão aumentar o risco de esclerose múltipla. Esses pacientes têm que ser olhados mais de perto. Então, essa seria a grande importância. O líquor, não faço assim, a gente acaba não fazendo muito de rotina. Ele tem um papel mais diferencial e nos casos em que não tem alteração na ressonância, ele pode ser um indicativo para esclerose múltipla se tiver bandas oligoclonais presentes. Lembrando que bandas oligoclonais não é algo que se faça em qualquer líquor, você tem que pedir especificamente,
as bandas oligoclonais. E os marcadores aqui hoje em dia realmente são algo muito importante em relação a tentar entender esse prognóstico, né, essa apresentação do quadro clínico. Legal, Lu. Então, sim, o que você já mostrou para a gente, assim, o que é a neurite, os sinais, exames, uma inflamação, você diagnosticou, então você viu que não é infeccioso, né? Quer dizer, você está falando aí de doenças autoimunes, inflamatórias, a gente ajuda o neurologista, né? O que você falou, né? Porque é ele que vai tratar essas doenças, seja o aspecto, né? A evolução da visão, o aspecto radiológico, etc. Então, aí sim, você falou para o neurologista, né? Não sei se você concorda comigo, eu acho que é isso aqui, vamos lá, vamos pesquisar juntos. Aí eu quero saber o seguinte, ele diagnosticou uma doença, seja uma aspecto de neuromielite, seja MOG, seja soro negativo, ou mesmo que, né, que faz parte do CRIO, aí como é que o oftalmologista vai agora seguir esse paciente? Então, assim, onde a gente pode ajudar? Como é que você segue o paciente que fez o diagnóstico de uma X, doença não infecciosa, que aí você vai tratar a infecção, mas vamos pensar nessas autoimunes, né? Nessas inflamatórias. Onde que a gente age? Quer dizer, o que você faz por esse paciente? O neurologista me manda esse paciente, né? Fala um pouco pra gente. Eu acho que a gente... a importância da gente, primeiro, naquele diagnóstico que eu falei, né? Que a gente tem esse privilégio, e depois a gente vai acompanhar principalmente o quadro visual, as perdas. Então, o que normalmente eu faço? Chega um paciente, né, fiz o diagnóstico, a gente manda para fazer o tratamento, que acho que a gente não chegou a falar muito do tratamento, né? Você falou um pouco da pulsoterapia e tal. Isso. Pode até falar como é. Coloca aí como é que é a pulsoterapia. Então, a gente faz normalmente o pulso, né? Você não faz por boca. Existem trabalhos tentando ver se consegue fazer uma dose suficiente por boca, mas ainda não é nada estabelecido. O que se faz é fazer a metilprednisolona, 1 grama por dia, por pelo menos 3 dias. Nos casos em que a acuidade visual ela é pior, a gente estende isso aí para 5 dias, né? E nesses casos em que não tem uma melhora da visão muito importante, a gente começa a pensar mais nessas doenças relacionadas à neuromielite óptica. E nesses casos é importante pensar em fazer a plasmaférese, tá? E isso, por que acontece, né? A esclerose múltipla, ela é uma doença mediada por células, imunidade celular. Você faz o pulso, parou a célula, tá? Ótimo. A neuromielite óptica é uma doença por anticorpo, então a imunidade humoral. Você faz o pulso, você para a produção desse anticorpo, mas o anticorpo está lá circulante fazendo estrago. A plasmaférese vai filtrar esse plasma para tirar esse anticorpo circulante e impedir que ele faça maior estrago. Perfeito, né? Então, essa é a importância da plasmaférese. Em alguns lugares até se faz gama-globulina quando não se consegue fazer plasmaférese, mas não tem muita comprovação. O clássico é plasmaférese realmente. E isso que vai fazer com que você diminua o dano nesse paciente. Aí tudo bem, você fez o tratamento, né? O paciente foi de alta, foi embora. Como que você vai acompanhar esse paciente? Em princípio, esse paciente vai ter que ser acompanhado de uma maneira multidisciplinar, né? Nem o oftalmo vai ficar ali entrando com imunossupressor para esses pacientes. A gente tem diversos imunossupressores muito bons, tem os biológicos agora, mas não vai ser a gente que vai fazer isso. Mas a gente vai monitorar esse paciente especialmente com a função visual desse paciente. Porque o neuro, ele às vezes, especialmente quando o paciente tem uma perda visual já, ele não consegue perceber bem, medir se esse paciente está tendo uma perda adicional. Então, para isso, a gente tem o quê? O mais básico, que é a acuidade visual, que às vezes nem isso o neuro consegue acompanhar de uma maneira adequada, eles não têm tanta... como a gente que tem as tabelas direitinho, né? Eles acabam usando bastante potencial visual evocado, no que, apesar da gente ser bastante oriundo aqui da eletrofisiologia, tem algumas limitações, em especial de oferta, né, para acompanhar esse paciente com PVE. Um exame que a gente usa muito para acompanhar esse paciente é o OCT. O OCT, isso, fala um pouco para a gente. É bastante interessante. Você não vai usar ele no diagnóstico, porque ele não vai estar com grandes alterações na parte aguda. Na fase aguda, se você tiver edema, lógico, você vai ter aumento da camada de fibras nervosas, peripapilar.
mas você não vai ter perda ainda, porque não deu tempo de ter essa atrofia das camadas, né? Tanto de células ganglionares quanto de fibras nervosas. Então, isso vai aparecer lá para 40 dias, né? 6 semanas mais ou menos, que começa a aparecer essa atrofia. E aí é interessante você ter esse OCT para você saber mais ou menos em que ponto que parou do surto. E a partir daí você começar a perceber se tem alguma outra perda. Tem alguns trabalhos também que mostram uma perda no olho contralateral. Isso é legal, eu queria que você falasse. Mesmo sem ter tido surto, porque existe uma perda nos surtos, né, dessas doenças esmerilizantes, mas existe uma perda também que não é do surto. Né? Então, mesmo o olho contralateral, sem grandes alterações, tem uma perda que não é tão grande quanto o de olho que teve um surto, mas tem essa perda. E essa perda costuma ser maior nos pacientes com neuromielite do que dos pacientes com esclerose múltipla, por exemplo. Então, se tem um paciente que teve uma neurite sem contexto nenhum, você tem uma camada normal. Tem um paciente que tem esclerose múltipla e teve uma neurite, o olho contralateral, que nunca teve surto, vai ter uma camada de células ganglionares, principalmente, né, da mácula, menos espessa do que... perder um pouquinho em relação ao paciente normal. E o paciente com NMO, mesmo sem ter tido surto, mais ainda, mais do que o paciente normal e mais do que o paciente com esclerose múltipla, a ponto dos neurologistas levantarem se a gente podia usar isso como um marcador até para ajudar no diagnóstico, né? Acho que a gente ainda não chegou muito lá, mas estamos tentando chegar nesse caminho. Mas você acha que, por exemplo, um caso hipotético, então você falou muito bem a neurite silenciosa, né? Uhum. Por exemplo, você falou para a gente, então assim, o paciente tem uma neurite, você diagnosticou, né, o tratamento conjunto, aí ele vai voltar para você de 6 semanas a 3 meses para você ver, você faz um OCT. Você acha que o OCT, você pede rotina para ver, por exemplo, um quadro silencioso, um quadro do nervo que ele teve uma neurite silenciosa, para, por exemplo, falar para o neuro assim, esse paciente ele está tratado com biológico, imunossupressor e tal, mas não está funcionando, muda. Você acha que a gente tem esse papel ou ainda não? Sim, a gente tem o papel de detectar os surtos, né? Não, mas depois, a evolução. Eu questiono um pouco em relação ao CT só porque ele demora um pouco para aparecer. Não, mas eu digo, ele já apareceu, já deu aqueles 3 meses, o paciente está sendo tratado, diagnosticou alguma dessas doenças que você falou, mas assim, você pede o OCT de rotina, por exemplo, para falar para o neuro, teve o escape de tratamento aqui, você não está sabendo, teve uma neurite silenciosa, ou você não acha isso tão importante? Não, eu costumo pedir sim, a gente não vai conseguir determinar, na verdade, quando que houve esse escape. A gente sabe que entre um e outro teve uma perda consecutiva, mas eu acho importante para você saber que em algum momento daquilo ali, você teve um quadro de neurite, uma perda que não era esperada, então que não está funcionando tão bem assim essa imunomodulação, essa terapia, né? Perfeito. Isso é importante, principalmente nos casos em que você não tem muito claro ainda se é esclerose múltipla, e o tratamento da esclerose múltipla é muito diferente por exemplo, da NMO. Né, que você faz uma imunomodulação na esclerose múltipla, e na NMO não adianta só imunomodular, você tem que imunossuprimir. Então, nesses casos, especialmente dúvida, muitas vezes eles pedem para a gente, essa opinião é importante na condução do caso, se você está vendo que está tendo escape, tem alguma coisa ali que não está certa, né? Alguma coisa na terapia que precisa ser trabalhada. Perfeito, Lu. Tem mais alguma coisa que você queria falar para a gente sobre o tema neuritiótico que a gente possa ter deixado de falar? Alguma observação importante final? Eu acho que, assim, o importante, eu gosto muito de frisar, é a importância do oftalmologista nesse diagnóstico. Né? Você não pode deixar na mão do neurologista de um modo geral, a menos que você realmente tenha um especialista. E a outra coisa é que, assim, muitas vezes esse paciente não pode esperar passar no neurooftalmologista para fazer esse diagnóstico. Você, por exemplo, na neuromielite ótica, você vai ter que entrar com essa terapêutica na primeira semana aí para poder melhorar esse prognóstico visual. Então, assim, voltando até para a minha história de vida que eu falei, né, a minha grande preocupação que eu fui aprender neurooftalmo não foi nem para ser especialista em neurooftalmo. Você não tem como fugir da neurooftalmologia. Você tem que saber esse básico, porque se o paciente vai precisar de você, você não sabe quando. Né? Então, é importante você se posicionar.
e você ter essa certeza nesse diagnóstico para encaminhar de uma maneira adequada, não terceirizar esse diagnóstico e lembrar que a gente é médico e que a gente é responsável pela saúde visual e principalmente pela saúde física desse paciente. Né? Perfeito, Lu, adorei, agradeço muito. Esse foi mais um podcast, um Neurooftalmo Talks da BNO. E parabéns, Lu. Obrigado pela tua contribuição. Obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando para um tema que eu acho que é tão importante na prática da oftalmologia de um modo geral. Um dos temas mais comuns na oftalmologia, não só na neurooftalmologia. Obrigado. Isso aí. Valeu.